Saber negociar na política é um dos maiores trunfos que um profissional pode ter. E é por isso que eu vou te apresentar 7 técnicas de negociação para você ficar mais afiado. Vem comigo. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 7 anos. E ao longo de todo esse tempo eu precisei aprender a negociar. Seja negociar para minha consultoria, seja negociar aquilo que precisava ser feito dentro da consultoria, seja negociar pelo político. Enfim, eu aprendi a negociar. E eu aprendi 7 técnicas que me ajudam a ter resultados e é isso que eu quero mostrar para você agora. Mas antes, você tem que entender que negociação não é algo que eu vou ganhar. Negociação, antes de tudo, é você entender a pessoa. É você saber, não é vender. Eu vou negociar, é eu vender uma ideia. Não, nem sempre. Às vezes é você entender para vocês chegarem num consenso de um ganha-ganha. Então, você precisa entender que existem algumas técnicas que vão te ajudar a chegar ao sim. Primeira coisa é você entender o verdadeiro interesse. Antes de começar a negociar, você tem que saber qual é o seu interesse nessa negociação e qual é o interesse que a outra pessoa pode ter nessa negociação. Por quê? Se você não apresentar esse ganha-ganha, por que eu vou negociar com você? Por que eu vou fazer aquilo que você gostaria que eu fizesse? Então, antes de tudo, você tem que entender quais são os interesses que estão envolvidos nessa negociação. Quem tem maior e menor interesse, essa força, né? Essa força de poder também precisa ser analisada, porque senão você não consegue entrar numa negociação. Eu sempre procuro equilibrar uma negociação num ganha-ganha de interesses. É óbvio que existem negociações onde uma pessoa ganha mais, outra ganha um pouco menos. Mas eu sempre procuro mostrar. E outra também. Existe negociação que o valor que eu ganho, para mim, é um, e o valor que você ganha é outro. Né? Vamos supor, minha consultoria. Eu ofereço os meus serviços. Para ele, o ganho é ter os meus serviços. Para mim, o ganho é ter ali o valor financeiro da consultoria. Então, o valor financeiro, ou o aprendizado, ou o desafio do projeto, enfim, é isso que eu quero que você entenda. Mas saiba que, qual é o interesse? Tem que ter ganho para os dois lados. Essa é a primeira coisa, então desenvolva isso. Isso é uma técnica de observação e de análise, para saber o que vai ganhar. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, antes de você pedir, porque não adianta só você saber o interesse, você precisa mostrar o benefício mútuo. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Por isso que a primeira técnica é a de observação e análise. E a segunda é você mostrar esse benefício mútuo, que é uma negociação boa para os dois lados. Só que você tem que fazer isso antes de pedir qualquer coisa. Olha só, deixa eu te mostrar uma oportunidade aqui, onde você ganha isso, eu ganho aquilo, eu fiz algumas análises e tal, a gente tem a possibilidade disso. E aí só depois você pede. Porque se você inverter e pedir antes de mostrar o benefício, você pode bloquear a mente da pessoa. E aí ela pode não fazer ou não querer fazer. E quando eu falo de negociação, eu não estou falando só de negociação para articulação política. Eu estou falando, muitas vezes, é fazer com que a pessoa trabalhe no seu projeto, é fazer com que a pessoa tenha constância. Vamos imaginar que você é um coordenador de comunicação. Você precisa negociar que a pessoa crie um calendário de conteúdo com mais constância. Então você vai mostrar para ela qual é o benefício, né? Ela vai ou aprender, ou ela vai ter visibilidade, ou ela vai construir portfólio. Então você primeiro vê o que ela quer, entendeu? Como é que eu posso colocar isso na negociação? Mostrando o benefício. E aí depois você pede o que precisa pedir. Entende? É quase que uma dança. Quase que uma dança. E você pode aplicar negociação em tudo na sua atuação política, tá? Não só em articulação, não só em projetos, não é só o político que negocia, você também precisa aprender a negociar. Terceira coisa é usar dados. Usar dados em negociação te deixa mais seguro e deixa a outra pessoa mais segura também, porque ela entende que você está saindo do emocional e indo para um campo mais racional. Porque a negociação, ela pode causar medo na pessoa, e quando a pessoa tem medo, ela recua. Quando ela não entende algo, ela recua. Então você tem que garantir que a pessoa vai entender, inclusive com dados. Então, essa é mais uma técnica de levantamento de dados para você poder levar isso nessa negociação. E quando eu falo levantamento de dados, eu falo de diversos dados e diversas perspectivas que você pode trazer. Não só perspectiva financeira, mas uma análise, por exemplo, uma análise de dados da comunicação do político, uma análise de resultado ao longo do mandato, uma análise de projeção,
de ampliação de base, mas traga dados para sua negociação, porque isso é bem importante. Lembrando que negociar é quando você vê uma oportunidade e você quer aquilo, mas você também quer aquilo com outra pessoa, você tem que mostrar o ganho que ela vai ter. E assim você vai trabalhando. Então, dados é algo bem importante. Outra coisa que você precisa fazer numa negociação, e aí a gente já vai trabalhando para poder ir dando um fechamento, é você criar urgência. Você precisa mostrar que aquilo tem prazo, que essa oportunidade ela não é uma oportunidade para sempre, que aquilo tem prazo e que vai se fechar. Por exemplo, você quer que a equipe reestruture o calendário. Então, tem um prazo. Olha, a gente precisa fazer isso até tal dia, porque senão vai acontecer isso. Saindo disso, indo para um campo da consultoria, falando de negócios, quando eu entrego um orçamento, eu boto um prazo. Olha, você tem um prazo de 7 dias. Ou seja, eu crio a urgência, depois disso vai fechar a oportunidade. E eu cumpro esse prazo. Se no prazo de 7 dias a pessoa não me responder, eu agradeço, falo, olha, agradeço, estou à disposição para no futuro apresentar um outro orçamento para você. Então tem que criar essa urgência, porque senão não é negociação. Você jogou algo ali que pode ser eterno. Então, vai criando essa urgência, porque essa urgência te permite estar no controle da negociação e fazer o fechamento quando é necessário. Outra coisa que você tem que pensar é, além da concessão, para ela se sentir no controle, vamos falar da próxima técnica, ela tem que se sentir vencedora também. Você não pode, em momento algum, deixar a pessoa com aquela sensação de que ela está perdendo na negociação. Então, quando você dá a concessão, uma pequena concessão, que ela se sente no controle, já é um passo, porque ela já entrou na negociação. Só que, além dela se sentir no controle, ela tem que se sentir vitoriosa. Então, você tem que dar elementos para ela, para que ela se sinta vitoriosa nessa negociação. Ou mostrar onde ela vai chegar, mostrar o que ela vai ganhar, mostrar que ela fez uma boa escolha, que ela está indo num caminho certo. Tudo isso são técnicas de negociação que te ajudam a ir para um fechamento. E a última técnica é, a pessoa disse sim à negociação, para de continuar ali, não estenda demais, falando, voltando, falando dado, falando benefício, falando não sei o quê. Ela falou sim e encerrou. Isso para mim é tão natural hoje que eu vou fazendo, e às vezes em 10 minutos eu fechei uma negociação e passei por todos esses passos. Mas lembre, a pessoa disse sim, não continua se desdobrando, encerra, fala, não, então beleza, então finalizamos, só vou organizar aqui pra gente poder dar sequência, e acabou, tá? Porque eu cansei de ver gente que terminou a negociação, a pessoa disse sim, e ela ainda continuou como se estivesse negociando. Então essa visão, esse tato, você também precisa ter. Tudo isso ajuda você demais a ter negociações mais positivas. Então é fazer consciente mesmo, saber que existem técnicas e essas técnicas elas não podem ser sobrepostas, tá? Você não pode simplesmente atropelar os passos. Essas técnicas são quase como um passo a passo para você que vai te ajudar, mas você precisa muito ter leitura do cenário, ter leitura desse ganha-ganha, comunicar esse ganha-ganha, mostrar esse benefício mútuo, trazer dados para a pessoa não ficar insegura, dar pequenas concessões, fazer ela se sentir vitoriosa e, por fim, encerrar rápido. Esses são os passos. Eu garanto para você que se você tiver consciência desses passos, você vai negociar de forma muito mais segura e também vai ter bons resultados. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também no canal para ver mais conteúdos como esse, e se você quiser aprimorar as suas técnicas de negociação, eu te convido a conhecer o nosso programa de aceleração de assessores. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o nosso programa, que não é um curso, é um programa que vai acelerar o seu conhecimento. Então, te espero por lá. Um abraço e até breve!